está seu servo, Jesus. Pronto, Senhor, para ser usado pelo Senhor, meu Deus. Que hoje o Senhor venha usar a boca dele, ó Pai. Que seja o Senhor falando e rugindo como um leão para a tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Ó Deus amado, ó Deus querido, venha falar conosco, Senhor, através do irmão, através do evangelista Gilberto Ramos, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que precisamos escutar, mas não é aquilo que queremos ouvir, ó Pai. Seja doce como mel ou amargo como fel, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para seguir as suas instruções, Jesus. Para que possamos vencer, ó Pai, igual a Ana venceu, Senhor. Aleluia. Pois colocamos nas suas mãos, Senhor, os nossos projetos, Senhor, que para nós parecemos impossível, Pai. Mas como Ana, quando ela clamou Jesus Cristo, a vitória dela chegou, ó Pai. E eu creio que nesta noite, Jesus Cristo, todos aqueles que estão aqui, depois dessas tua palavra, Senhor, usando o teu servo, Senhor Jesus Cristo, todos vão ter o seu clamor ouvido pelo Senhor. E a garantia, Jesus, que a vitória é certa, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim eu oro, Senhor, no teu santo nome. Amém e amém, Jesus. As palmas para o servo do Senhor Jesus Cristo esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Está feliz com Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Dê um glória a Deus bem forte para Jesus. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Peço desde já que você abra a sua Bíblia aí, 1 Samuel. 1 Samuel é o tema da campanha. Capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Quando você procura aí, gostaria de externar minha satisfação, alegria, estar retornando a esta casa. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Cleber. Amém. Minha amiga missionária Diana, que Deus abençoe. Estamos já aqui, abreviadamente, antecipadamente, comemorando o aniversário da nossa irmã Adriana. Você irá fazer aniversário ainda daqui a alguns dias, mas estamos aqui desde já oferecendo esse culto em ação de graça antecipadamente pela passagem de ano da nossa irmã Adriana. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma especial, possa te conceder muita saúde, muita autoridade, muita unção, e que assim as bênçãos do Senhor venham cair de maneira copiosa sobre a tua vida. Versículos, nós vamos ler o versículo de número 2, o versículo de número 6 e o versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, versículo 2, 6 e 11. Deus tem uma boa palavra para o teu coração nesta noite de hoje. Hoje você vai sentir a presença de Deus de uma forma especial, porque temos revelações na palavra para compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor: e este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 6: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo de número 11: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Toma o seu assento, por gentileza, você que pode, desocupe tuas mãos e dê uma chuva de palma bem forte para Jesus. Mais forte do que para Jesus. Glória, louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, estamos
diante de uma passagem muito conhecida, diante de um texto muito conhecido. Na verdade, por vezes, nós vemos campanhas sendo abertas nas igrejas com este tema e trazendo-nos esta personagem chamada Ana. E é muito louvável, porque Ana, ela é um exemplo de oração, de perseverança, um exemplo daquela que não parou de clamar ao Senhor enquanto a sua bênção não chegasse. Aleluia. Ana é exemplo para nós hoje em dia, porque Ana era um exemplo de esposa, acompanhava seu esposo. Ana era um exemplo de serva de Deus, sempre estava na casa de Deus. O texto vai falar que de ano em ano, todos os anos, Ana subia juntamente com o seu esposo Eucana para oferecer sacrifício ao Senhor, para adorar a Deus. Ana tinha problema, como eu e você temos. Ana tinha problemas na sua vida pessoal. Ana tinha problemas emocionais, como você e eu. Mas não era por isso, não era por este pretexto que ela parava de estar na casa de Deus. Ela não usava isso como um pretexto para não servir a Deus. O texto vai nos falar que nesta oportunidade Ana sobe juntamente com o seu esposo e também com a outra esposa de Eucana, a concubina de Eucana, chamada Penina. E o texto vai falar que Ana agora se coloca diante do Senhor em oração. Ela estava aflita, seu coração estava contrito. Talvez você adentrou neste lugar desta mesma forma. De repente as pessoas olham para você e pensam que tudo está bem com você. Mas se você de repente abrir o teu coração aqui nesta noite, nós vamos perceber que o seu coração está triste, que você desejava muito receber algo da parte do Senhor. Mas nesta noite, saiba de uma coisa: aquele que não olha apenas o externo, mas olha o interno, está presente aqui nessa noite. Glória a Deus! Vai te conceder vitória. Eu já disse aqui alguns segundos atrás, uma delas era Penina. O texto vai falar que Penina tem filhos homens e filhas mulheres. O texto vai falar que Ana, pelo contrário, não tem filhos. Mas o que me chamou a atenção é o versículo de número 6, porque Penina vai tratar Ana como uma competidora. E eu estava pensando, lá na minha casa, na minha residência, como que pode alguém que tem alguma coisa invejar aquele que não tem? Como que pode alguém que tem invejar aquele que não tem? E o Espírito Santo falou em meu coração. Aleluia. Ela invejava a Ana que não tinha o que ela tinha, porque ela sabia do chamado que Deus tinha na vida de Ana. Glória é assim, muitas das vezes, dentro da igreja, as pessoas às vezes ficam competindo, pastor Kleber, umas com as outras, competindo para ver quem prega mais, competindo para ver quem canta mais, competindo para ver quem é mais consagrado. Mas nesta noite Deus está falando, dentro da igreja tem que ser diferente, não tem que ter competição aqui. Aqui somos todos irmãos, aqui somos companheiros, não somos competidores. Glória a Deus! Se você está fraco, eu te ajudo. Se você está pensando em parar, eu pego você pela mão direita e falo: vamos caminhar mais um pouquinho, porque nós somos irmãos e somos companheiros. Para Deus! Mas Penina carnalmente olhava a Ana como uma competidora. E isso me chamou a atenção, porque não bastasse ela ter muitos filhos, não bastasse ela ter o mesmo esposo de Ana, ela invejava a Ana por alguma coisa. Agora Eucana não percebe o que trazia ao coração de Penina a inveja, mas o texto vai nos explicar que era um chamado. O chamado vai provocar inveja, o chamado vai provocar dissensões, mas Deus está falando: fica ligadinho, porque o chamado, quando tem que se cumprir, não é o homem que vai fazer parar, não é o demônio, o diabo que vai fazer parar, mas Deus falou: ele tem chamado, ela tem chamado, e se tem chamado, vai chegar aonde Deus determinou. É Jesus! Penina tratava Ana como uma
competidora, como uma adversária. Mas o texto vai falar que Ana está em um dilema. Ela gostaria de ter filhos. Pelo contrário, Ana não tem inveja de Penina, mas ela sentia no seu coração uma tristeza muito grande, porque ela gostaria de ser mamãe. Eu estou vendo algumas mamães aqui nessa noite, e eu acredito que é uma alegria muito grande quando você descobre que está grávida, e uma alegria maior ainda quando você dá à luz. Ana queria ter este privilégio, esta experiência, e não podia. Pelo contrário, eu acredito que por muitos anos ela vê Penina dando à luz. Ela não sente inveja, mas ela quer também ter aquela experiência, e ela escolhe o caminho correto. Evangelista, qual é o caminho correto? Não é o caminho de você procurar a casa do teu vizinho para reclamar, mas é você buscar o céu. É de lá que vem resposta, é de lá que vem a bênção, é de lá que vem a vitória. Ana agora escolhe orar. E o texto vai nos falar que Ana, quando se apresentava diante do Senhor, ela começa a se derramar em lágrimas. Ela começa a chorar. E o texto vai falar que ela chora de uma maneira contínua. E eu aprendi desta passagem bíblica, irmã missionária Adriana, que muitas das vezes um choro não vai resolver nada. A resposta de Ana estava no versículo de número 11. E você leu aqui juntamente comigo. Quando Ana parou de chorar, e ela se lembrou que ela poderia usar o artifício, a ferramenta do voto, aí o céu se moveu. Aí o céu se moveu. Aí as águas começaram a se movimentar na vida de Ana. Enquanto ela estava chorando, enquanto ela estava se lamentando, enquanto ela estava reclamando, o céu não tinha se movimentado. Mas quando ela falou, eu vou votar, eu vou fazer um voto, eu vou fazer um compromisso, eu vou buscar uma resposta, e se tão somente Deus responder a este voto, aí eu vou retribuir. Quando você faz voto, o céu anota. Quando você faz voto, o céu registra. Porque se tem uma coisa que Deus não deixa passar em branco, é um servo que faz um voto. Ele é fiel para responder o voto que você faz. Se você fez um voto, saiba de uma coisa, a resposta vai chegar, não é no teu momento, mas é no momento de Deus. Ana votou, Ana fez um voto ao Senhor, e na sua oração, agora ela coloca essa situação: Senhor, se tu me deres um filho, e ela especificou o que ela queria, porque de repente, se ela não especificasse, Deus poderia mandar uma menina, mas ela queria um menino, então ela especificou. O que eu aprendo aqui nessa noite? Especifique o que você quer, especifique o que você deseja. Quer um emprego? Especifique qual é o salário que você quer receber, especifique qual é a função que você quer exercer. Quer uma conta bancária gorda? Especifique o valor que você deseja, porque aquele que ouve votos está lá em cima, só esperando você fazer um voto e especificar o que você está desejando para te conceder a vitória. Rasta como a Nácia, e voltou ao Senhor e fez um voto, Ana, e ela disse: Senhor, eu quero um filho, e não apenas um filho, um varão. E eu achei interessante, pastor Kleber, que no versículo de número 9, quando Ana agora para de chorar, quando Ana para de clamar, ela olha e observa e vê o sumo sacerdote Eli, e Eli está sentado em uma cadeira junto às colunas do templo. Ele estava sentado ali, e quando Ana observa Eli, ela faz este voto ao Senhor, e ela especifica: eu quero um filho, Senhor, varão. Eu acredito que quando ela olha para o pináculo do templo, e ela vê ali Eli sentado naquela cadeira, ela pensou no seu coração: eu quero um filho varão, e não apenas um filho varão, eu quero que ele seja homem de Deus, eu quero que ele seja um sacerdote de Deus, eu quero que ele seja uma bomba na mão do Senhor, não apenas um filho
um varão, mas em que ele seja um servo do Senhor fiel. Aleluia. Glória a Deus. Ela especificou e agora ela fala: eu quero um filho varão, e se o Senhor me der, ele vai te servir por todos os dias da sua vida. O voto que ela fez diante de Deus foi no sentido de que ela estava no centro da vontade do Senhor. O que você veio pedir aqui nessa noite? Eu não sei. Eu não sei o que você veio clamar e pedir a Deus. Eu sei de uma coisa: você tem que especificar. Você tem que especificar para que Deus saiba e mande pelo correio do céu nas suas mãos, especificado aquilo que você deseja. Sabe por quê, missionária Diana? Tem pessoas por aí que querem casar, mas não especifica como que querem o varão, não especifica como que quer a varoa, somente pede: Senhor, manda para mim uma pessoa para eu casar. E quando vem, não vem preparada, vem de qualquer maneira, porque não foi especificado. Mas quando você especifica: Senhor, manda um varão para mim, manda uma varoa para mim, mas que seja cheia do Espírito Santo, cheia de poder, trabalhadora, humilde, simples, obediente, Deus anota lá no céu. E quando ele envia, ele não manda com defeito de fabricação, ele manda perfeita a bênção para entregar na mão dos teus servos. É, Jesus. Eu tenho visto algumas pessoas por aí, irmãos, que querem casar, mas não estão especificando como que quer a bênção, não estão especificando como que quer a bênção. Mas Deus está falando aqui nessa noite: especifica, porque eu mando como você quer, eu envio como você deseja. Glória a Deus. Eu quero um filho varão, porque se o Senhor me der, ele vai ser teu servo. Porque se o Senhor me der do jeito que eu quero, ele vai ser teu servo. Qual é o propósito aqui nessa noite? De você pedir uma bênção. Eu não sei qual é o propósito, mas a bênção que você veio pedir aqui nesta noite tem que ter um propósito. Com qual propósito você quer ter uma família? É para cuidar bem da sua esposa? É para amar a sua esposa? É para cuidar bem dos seus filhos? É para educar bem os seus filhos? Ou é para tratar eles com ignorância? Ou é para judiar deles? Porque se for com este propósito, Deus vai dar família. Não é Deus que vai dar. Talvez você até vai adquirir família, mas não foi dada por Deus. Porque o que Deus dá é bênção. O que Deus dá é bênção. O que Deus dá é bênção. Aleluia. Quer um carro? Se você quer um carro, tem que ter um propósito esse carro. É para que você quer ter um carro? É para passar perto do seu irmão numa noite chuvosa como essa e fingir nem que está vendo? É para passar e fechar até os vidros? Ou é para poder colocar a dispensa da obra de Deus? Você quer ter um carro para o conforto da sua família, mas se você ver alguém necessitando de ajuda para ser levado ao hospital, para poder pagar alguma coisa, alguma situação, e você vai colocar o seu carro ali na obra, para que é? Porque eu conheço um monte de gente que oraram pedindo o carro e receberam o carro, mas depois andaram dirigindo sozinhos, passaram perto dos irmãos e não tiveram coragem nem de dar uma carona. Ou seja, receberam o carro, mas o carro não tinha propósito. E o carro que Deus te der tem que ter propósito. Tem que ter propósito. A bênção que Deus te entregar na tua mão tem que ter um propósito. Para poder ficar ricas, missionária Diana. Gostariam de ter uma conta bancária gorda. Gostariam de ter independência financeira. Mas quando vê alguém necessitado, precisando de uma cesta básica, cerra a mão, fecha a mão. Ou seja, as finanças não foram seguidas de propósito. Deus está falando aqui nessa noite que Ele quer te entregar. Mas aquilo que Ele quer te entregar venha seguido de um propósito. Se o Senhor me der um filho, o propósito dele vai ser te servir. Aleluia.
Se o Senhor me der um filho, o propósito desse filho, Senhor, é te servir, não apenas te servir por toda a sua vida. Quando ela fez esse voto, o céu falou, amém, registrei, é seu, é sua, eu te entrego agora, vai tomando posse. E o texto fala que quando Ana se levanta daquela oração, o seu semblante não era mais de uma mulher triste, não era mais de uma mulher angustiada, ela sentiu que a resposta chegou. Quem está sentindo que a resposta está chegando aqui nessa noite? Deus vai tomando posse da tua vitória agora. Glória a Deus. Aí agora Eli observa e vê Ana fazendo o seu propósito, balbuciando. Ali só mexia os lábios, não saía palavra nenhuma da boca de Ana, porque tem coisas que você não pode falar. Aleluia! Nem tudo você deve falar, nem tudo você deve expor. Tem muita gente perdendo bênção aí, sabe por quê, missionária? Porque fala demais. Aleluia! Fala demais. Aleluia! Deus prometeu, já abriu a boca para falar antes da bênção chegar. Aí a Penina está... Fala a Deus! Penina está só... Tu és fiel, Jesus! Botar impedimento, mas ela nos ensina aqui nessa noite que nem tudo se deve falar. A oração precisa ser entre você e Deus. Aleluia. A comunicação tem que ser feita entre você e o céu. Não deixe a sua colega de trabalho participar do seu desejo do coração. Aleluia. Não deixe. Até mesmo às vezes tem coisas que um familiar nosso não pode participar do desejo do nosso coração, porque pode baixar o espírito de Penina e trazer impedimento. E Deus está falando, fecha a boca, fecha a boca. É, Jesus! A boca, porque Deus ouve a oração do coração. Fala a Deus! Ela apenas balbuciava, os lábios dela mexiam. E eu acredito que ela estava tão cheia do Espírito Santo que ela mexia com os lábios e andava para lá e para cá, porque Eli pensou que ela estava embriagada. Não foi por acaso que ele pensou que ela estava embriagada, porque os sinais daquele que está embriagado não conseguia andar em linha reta. Anda para lá, anda para cá. E o sinal de que está cheio do Espírito Santo é da mesma forma. Fica pulando para lá e para cá. Fica se movimentando desordenadamente. E quem não é do Espírito, missionária, não entende nada. Até fala, não precisa disso. Mas quem é do Espírito, o texto vai falar, discerne e discerne muito bem. Glória a Deus. E agora a Penina, agora a Ana está, agora meio que parecendo que está embriagada. Eli olha para ela e fala, você já está embriagada nesta hora do dia. Você já está embriagada nesta hora do dia, porque quem não entende vai te julgar. Quem não entende vai julgar a tua vida. Vai começar a colocar pontos de interrogação. Mas Deus tem um tempo determinado para dar resposta para aquele que nos julga. E o texto vai falar aqui, Ana fala, a tua serva não está embriagada, mas ela está aflita, angustiada de coração. E tenho colocado diante do Senhor a angústia do meu coração. Agora Deus usa a boca de Eli para que Eli viesse a falar profeticamente na vida dele. Eu não sei se você está compreendendo o mistério. Deus está falando profeticamente aqui nessa noite através dos louvores. Eu fui de perceber que cada louvor que foi entoado aqui nesta noite tinha um teor profético. Quem estava ligadinho tomou posse da vitória. Quem estava ligadinho já recebeu a promessa. Quem estava ligadinho já recebeu a bênção que vem da parte do Senhor. Chega até Ana e fala, tudo bem, já que você não está embriagada, então vai para a tua casa e toma posse da tua bênção. Ou seja, Deus está falando, apenas descansa, porque a bênção já chegou na tua mão, é pela fé. É pela fé que você vai deixar essas portas deste tabernáculo aqui nessa noite, com a tua bênção, é pela fé. É pela fé que a porta já se abriu, é pela
fé. É pela fé que o teu familiar já recebeu a cura. É pela fé. É pela fé que você sai daqui curado, curada, cheio da bênção do Senhor. É pela fé. É, Jesus. E ela volta para casa com seu coração na certeza que Deus já tinha ouvido, e não apenas ouvido, mas respondido a sua oração. Aleluia, Jesus. E ela volta para sua casa confiante. O texto vai falar que o semblante dela mudou. E quando ela volta em direção à sua terra, Efraim, o texto vai falar que ela começa a sentir uma diferença. O seu ventre já começa a ter mudanças. Ou seja, Deus está começando a gerar bênçãos na tua vida aqui nesta noite. Está entendendo o mistério? Talvez não seja hoje que vai nascer. Vai levar algum tempo, mas vai nascer. Está sendo gerado. Está crescendo, mas vai chegar uma hora que o vento não vai conseguir reter, vai ter que nascer, vai ter que chegar na tua mão, vai ter que chegar na tua vida, bênção. Deus está falando, tudo tem um tempo determinado para acontecer. E passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e Ana começa a observar que o seu ventre começa a dilatar, que a sua barriga começa a crescer. Penina observa e vê que Ana está diferente. Não entendendo o mistério, não? Aqueles que estão ao teu redor vão começar a observar que algo está acontecendo de diferente na tua vida. É a bênção do Senhor que está sendo gerada e está prestes a nascer. Penina observa no terceiro mês, no quarto mês, ela olha, tem alguma coisa diferente com Ana. Tem alguma coisa acontecendo com Ana, e Ana quietinha. Ana quietinha. O texto não fala que Ana contou. O texto não fala que Ana saiu notificando, publicando por aí que ela estava grávida. Mas o texto fala que quando chegou 9 meses, aí nasceu. Aleluia. Talvez hoje seja 9 meses para você receber a tua vitória. Talvez seja hoje o dia de você receber a tua bênção. De hoje ser gerada a tua bênção. De hoje você ver dando luz a tua bênção. Talvez seja hoje o dia do nascimento da tua vitória. Eu já tomo posse. É pela fé. Eu já tomo posse. Que nasce hoje pela fé.